Estamos de volta para o segundo bloco de hoje do Hora Geral e vamos conversar com o CEO da empresa Básico Tecnologia e Consultoria, Liton Medrado. Tudo bem? Bom recebê-lo aqui, Liton. Prazer estar com você, Luiz. Liton, eu falei na abertura do Hora Geral de hoje que o tema da entrevista seria importante porque envolve o meio ambiente. E nós temos um problema que parece que as prefeituras da região não conseguem resolver, que é a destinação final do lixo, né? Ou seja, e o que a gente acaba vendo às vezes na imprensa é que tal prefeitura é multada e tem um prazo para resolver. Mas não se resolve, pelo menos no meu entendimento, a questão do lixo assim. Olha, recolhe e leva para outro lugar. Não. Né? E parece que a Básico, na qual você representa, tem aí uma alternativa muito importante e pioneira para a nossa região. É isso? Exatamente. Você sabe, Douglas, nós conhecemos bem o problema aqui da região, né? E o problema aqui ele é muito crítico, porque nós temos, além da questão do lixo, né, nós temos também a questão do esgoto, né? E são dois problemas que precisam ser resolvidos. Nós temos tecnologia para isso, existe solução, né? O que precisa é haver um consenso, né? E para que através desse consenso as cidades aqui da Baixada, as prefeituras, elas possam de forma unida, conjunta, trabalhar para essa solução. Porque nós temos algumas soluções que são soluções mais imediatas, outras soluções são soluções mais complexas, não se resolve a questão da destinação do lixo da noite para o dia, né? Existe uma série de fatores, mas o que é importante é que nós temos a solução e todas as tecnologias que nós temos, todas as soluções que nós estamos apresentando aqui no mercado e aqui para a Baixada, são soluções de tecnologias consolidadas. Essas soluções, Liton, você já chegou a apresentar, meu entendimento, para o prefeito de São Vicente, o Pedro Gouveia. Por que o prefeito de São Vicente? Porque ele também é presidente do CONDESB. O CONDESB é o conselho que agrega representantes das 9 cidades da região. Não, realmente não tivemos essa oportunidade ainda, mas estamos abertos, prontos. E uma coisa bem importante, eu até estava conversando com o Cláudio, que é o nosso representante aqui da região, o nosso consultor, e estava falando com ele exatamente sobre essa questão, né? O que precisa ser feito, primeiro, haver a decisão, né? E porque da instalação, né? Exatamente, porque o grande desafio que as prefeituras encontram também é que existe muita gente falando de tecnologia, falando de solução, mas que não tem essa tecnologia, né? Ou seja, não tem ela consolidada. Essa tecnologia que você está falando, ela já existe em alguma outra cidade, alguma outra parte do mundo, para que o telespectador entenda que a região não vai ser, passar por uma experiência? Cobaia, não. Como cobaia? É muito interessante e apropriada a tua pergunta, porque uma coisa que tem me chamado muita atenção é que muitas empresas de engenharia, empresas de consultoria, que estão buscando tecnologia para essa solução, eles costumam ir na Europa. Só que não dá para a gente comparar as nossas condições aqui no Brasil. O nosso lixo é diferente do lixo da Europa. Só como exemplo, né, eles já estão muito avançados na questão da reciclagem, né? E a umidade do lixo na Europa, a gente fala em umidade de 20%, 25%, 15%. No Brasil, o nosso lixo tem umidade de 55%. Então, por que eu estou explicando isso? Porque quando nós nos decidimos, a Básico, que é uma empresa voltada a buscar tecnologia para soluções, nós procuramos buscar uma experiência que fosse similar à nossa. Então, nós buscamos isso na Índia. A característica do lixo da Índia é muito similar ao nosso, e até mesmo pela questão populacional e os problemas que eles têm lá, houveram muitos investimentos em tecnologia, né? E essas tecnologias que nós estamos oferecendo aqui já estão em operação, funcionando. Inclusive, nós podemos citar um exemplo de New Delhi. New Delhi, uma das maiores capitais do mundo, né? Nós temos ali entre New Delhi, a grande New Delhi, nós estamos falando aí quase da população... Na Índia, né? Quase que a população do estado de São Paulo, concentrada ali, né? E então nós já estamos com essas soluções lá. Nós temos, por exemplo, lá em Ghazipur, né, que é em Delhi, uma planta processando 2.000 toneladas de lixo dia. E o que é mais importante, não só tratando o lixo, mas transformando o que é um problema numa solução. Por quê? Aquelas pessoas
como na Índia acontece aqui no Brasil também, pessoas que vivem, são as pessoas que fazem reciclagem do lixo lá no aterro sanitário, em condições subhumanas, né? Então, com essa nossa solução, o que acontece? Essas pessoas que até então estão lá trabalhando lá de forma desumana, né? Elas vão ser absorvidas para dentro desse processo da nossa tecnologia fazer essa reciclagem, né? Mas de uma forma totalmente diferente. Nós estamos mostrando, inclusive, imagens de New Delhi, que eu conheço como Nova Delhi também, é a mesma coisa, né? Até para que o telespectador não se confunda, essa imagem não é uma imagem brasileira. É de lá. É uma imagem lá da Índia, né? Ou seja, pelo que eu estou vendo no vídeo, é uma realidade que começa a mudar lá na Índia. Sim, exatamente. E percebe que essa imagem, ela está lá na Índia, mas ela pode estar em qualquer lugar aqui do nosso país. Inclusive no Brasil. Reproduz exatamente a situação aqui, olha as condições dessas pessoas. E qual é a mudança que está acontecendo lá? É certo que essa planta, nós estamos processando 2.000 toneladas de lixo, mas nós estamos falando de uma região onde a gente tem uma demanda para 12.000 toneladas de lixo, né? Mas nessa planta, além de nós termos resolvido já parte do problema, né, nós estamos gerando energia. Com essas 2.000 toneladas de lixo, essa unidade, ela está hoje gerando 12 megawatts de energia. Desses 12 megawatts de energia, nós temos 2 megawatts que nós utilizamos para a operação da planta e 10 megawatts são exportados, né? Agora, então gera uma receita adicional ainda para a prefeitura. Linton, você sabe que em TV nosso tempo é precioso. E já me provoca aqui uma seguinte pergunta. Talvez, quando você conversar, inclusive a nossa produção vai entrar em contato com o prefeito Pedro Gouveia, para que a gente possa mostrar, e talvez, por que não, agendar uma reunião para que você possa mostrar esse projeto, né? E talvez o que a gente possa ouvir dos prefeitos é o seguinte: não, os municípios estão quebrados, nós não temos dinheiro. Ou seja, nesse caso, o que as prefeituras aqui da região, que são 9 cidades, o que é necessário para dar um start, um início num projeto como esse? Então, primeiro que o processo é muito simples, até eu estava falando anteriormente, não completei, né? Muitas dessas empresas se apresentam para vender projetos de consultoria. Sim. Então, o primeiro problema que as prefeituras encontram não tem dinheiro. Não tem dinheiro e precisa ainda ter que aprovar aí para a elaboração de um projeto para fazer um estudo de viabilidade. No nosso caso, não. Nós apresentamos a solução, apresentamos o projeto de viabilidade para estudo e a questão do recurso, né? Hoje as prefeituras não têm recurso e a gente ainda enfrenta um outro problema muito sério, que é a questão da lei da responsabilidade fiscal, né? E com todas essas restrições, qual a nossa alternativa? Nós estamos apresentando e oferecendo aqui para a região o mesmo modelo que nós temos lá na Índia. Ou seja, uma PPP, onde uma empresa da iniciativa privada, né, ela entra como parceiro do projeto e ela faz o investimento no CAPEX. Para quem não sabe, no CAPEX, na verdade, é todo o investimento de capital, né, para a implantação da planta. Vamos operar a planta, né, e isso vai gerar receita tanto para esse parceiro, investidor na PPP, quanto os benefícios que a região vai ter. Primeiro, você vai ter o lixo tratado, você vai resolver o problema das pessoas que estão ali, essas comunidades que vivem em condições aí totalmente, como eu tenho repetido, desumanas. Essas pessoas poderão ser absorvidas nesse processo. Ou seja, vai ter uma oportunidade, inclusive, de abertura de empregos para essa. Então, qual vai ser qual é o nosso conceito da nossa tecnologia? Por que ela é sustentável? Por quê? Porque ela vai resolver a questão do tratamento do lixo, ela vai resolver a questão da geração de emprego e renda, né? E, além disso, ela vai trazer outros benefícios que são aqueles que a gente não consegue mensurar, né, de imediato, né? São aqueles valores que são imensuráveis, né? Porque quando nós pensamos em tratar o lixo, Douglas, nós não estamos pensando em resolver só um problema nosso agora, não. É muito mais sério isso. Nós estamos pensando em resolver o problema para as futuras gerações. Eu não sei se a produção tem tempo, eu às vezes faço alguns pedidos em cima da hora. Não sei se a produção tem tempo de buscar no YouTube imagens que eu tenho a certeza que muito santista desconhece, da Vila dos Criadores. A Vila dos Criadores, ela fica ali entre o Jardim Piratininga, depois da Alemoa. É uma triste realidade, me lembrou o começo desse vídeo de Nova Delhi, na Índia. Ou seja, uma realidade que não está tão longe da gente, entendeu? E isso nos preocupa, porque você acaba, ou se não tiver alguma foto, alguma coisa, só para mostrar, porque é triste a realidade dos moradores da Vila dos Criadores, que é
Santos, Liton? Eu acredito que a realidade é a mesma. Existe dentro da nossa proposta, do nosso projeto, a ideia de você fazer todo um trabalho com essa comunidade local, no sentido de educação, no sentido de eles estarem envolvidos nesse processo, de eles serem orientados a não somente tratar o lixo adequadamente, mas tudo aquilo que eles podem produzir a partir desses resíduos tirados do lixo. Né? Então, nesse projeto de Nova Delhi, foi dado muita ênfase a essa parte da educação. Porque uma das coisas que no Brasil a gente tem esquecido muito é de que a gente tem um canal que eu considero adequado, indicado, para resolver a questão. É começando na base, na educação. Né? Desde quando você orienta a criança que ela deve tratar corretamente o lixo, ou seja, não deve jogar em qualquer lugar. Então, são esses mínimos conceitos que a gente tem que começar lá na base. Então, a cidade aqui, as cidades que estão envolvidas aqui, elas não precisam se preocupar apenas na questão de instalar uma planta. A instalação de uma planta, isso é possível. Quando você fala instalação de uma planta, o que significa? É uma usina para o tratamento do lixo. Ou seja, e essa usina, Liton, é uma usina que ela vai ser instalada, segundo o seu projeto, em cada cidade, ou pode ser um único local e ela atender as cidades da região metropolitana? Foi interessante a tua pergunta, porque é importante eu detalhar aqui alguns pontos. Nós temos alguns conceitos de tratamento do lixo. Nós temos aqui o conceito do lixo do tratamento centralizado, onde nós podemos, por exemplo, unir todas as cidades aqui e juntas fazemos um projeto. Isso é interessante porque ele se torna mais viável economicamente. E o investidor, ele precisa investir, mas ele tem que ter recurso no investimento. Né? Essa é uma solução que nós chamamos de centralizada. Uma outra solução que nós temos começa de uma tecnologia, um equipamento muito interessante que nós estamos lançando no mercado, que é um biodigestor portátil para tratamento de resíduos orgânicos, resíduos de alimentos. Principalmente, você pode usar esse equipamento em restaurante, hotéis, pousadas. Então você é um equipamento que nós falamos plug and play, ou seja, você adquiriu o equipamento, você já começa a funcionar, um sistema bem simples de trabalhar, de operar. Né? Você vai colocar nesse equipamento. É como se você estivesse comprando uma geladeira. Uma forma bem simples de entender. Você vai comprar um equipamento, o que ele vai fazer? Ele vai... Todo o resto de alimentos você vai colocar no equipamento, o que vai acontecer? Ele vai produzir biogás. E esse gás, o que eu vou utilizar esse gás? Para queimar lá na cozinha. Ou seja, eu vou estar resolvendo o problema do tratamento do meu resíduo e ainda vou estar produzindo gás. Né? E é bem interessante. Esse é um outro sistema. No caso, o resíduo sólido. E no caso do esgoto, que nós falamos no início, que é um problema, um desafio Você falou, entre outras coisas, o esgoto, né? Então, nós temos também o sistema de tratamento do esgoto centralizado, que é uma tecnologia inovadora em que nós vamos tratar o esgoto, e nesse tratamento do esgoto nós vamos produzir biogás. Esse biogás nós vamos gerar energia e o resíduo desse processo é fertilizante orgânico de primeira qualidade. Agora, com relação ao esgoto, eu acho que você não vai conseguir, quero estar errado, não vai conseguir eficácia, porque recentemente todas as cidades da região não tinham contrato com a Sabesp e agora estão sendo formalizados esses contratos. O que significa? Tendo um contrato, quem cuida do saneamento básico, esgoto, é a Sabesp. Me corrija. Não, você está certo nisso. Mas, assim, na verdade, a gente está querendo aproveitar a oportunidade, Douglas, para informar que a gente está... Ou seja, que no Brasil nós temos as soluções, o que nós precisamos é colocar isso em prática. Ou seja, a gente precisa ter a oportunidade de poder colocar isso em prática. Então, por que eu estou falando essa questão do tratamento do esgoto também descentralizado? Porque, pensa bem, eu vou dar um exemplo da Índia novamente, me permite. Fique à vontade. Né, o que acontece? Recentemente foi promulgada uma lei na Índia que você vai lançar um condomínio residencial, se ele tiver uma área de mais de 5 mil metros quadrados, você vai ser responsável pelo tratamento dos resíduos líquidos e sólidos. Né? Então, com isso nós temos então uma estação de tratamento de esgoto que você pode colocar no condomínio, ou seja, no condomínio, num shopping center, numa indústria, e com essa tecnologia, com essa estação portátil, vamos dizer assim, tratamento de esgoto, porque ela é num container, né? Ela vai ser dimensionada de acordo com a necessidade. Eu vou tratar o esgoto e a vantagem. Eu trato o esgoto e o resíduo desse esgoto é também fertilizante e vou ter água de reuso. Então você imagina, por exemplo, um condomínio, né, que está tendo um problema hoje que o esgoto não está sendo tratado,
né? Ele vai tratar o esgoto, ele vai economizar com o consumo de água. E esse tratamento de esgoto, a água que está sendo tratada, ela pode ser usada para lavar... Exatamente, nas áreas comuns. Jardins. Né? Nas áreas comuns, né? Entendi. Então, por isso, assim, para não haver assim, uma dúvida, né? Nós entendemos o quê? Me permite dizer, Douglas? Por favor. Não dá para a gente pensar no Brasil em soluções milagrosas. Existe essa coisa de a gente imaginar que o Estado vai resolver todos os problemas, é muito difícil, né? Então, as nossas tecnologias, elas visam um pensamento mais moderno, mais atual, em que somente vamos resolver os problemas ambientais se houver união de esforços, onde nesses esforços participa o Estado, a sociedade e a iniciativa privada. Né? Liton, o que você falou é altamente importante e eu digo aos telespectadores sem medo de errar. O que o Liton está falando é os ovos da galinha de ouro, para resumir. Ou seja, nós brasileiros, às vezes, observamos algumas experiências, sabemos que existe tecnologia, mas a gente sempre fica com o pires na mão, esperando que alguma coisa possa ser feita. Por exemplo, me preocupa muito porque, se não me engano, Praia Grande exporta o lixo, ou seja, manda um lixo para Mauá. Sim. E isso tem um custo. Parece que as cidades do litoral, se não me engano, acho que Peruíbe e Itaém, trazem para o Sítio das Neves aqui em Santos. Ou seja, não existe uma preocupação. E isso tudo é dinheiro, é custoso. Né? Exato, só que além do custo disso, né, vamos imaginar, chega a ser uma incoerência, né? Eu vou produzir o lixo aqui e vou ter que subir a serra para poder tratar lá. E aqui a Baixada tem um problema mais sério ainda. Porque nós temos uma lei já aprovada no Brasil, que é a Lei de Resíduos Sólidos. Sim. Né? E essa lei vem sido protelada, né, sempre adiados os prazos, né? Então, mas na verdade, a partir de 2020, pelo que eu tenho conhecimento, a Baixada aqui está com um problema muito sério, porque não tem mais saturação total. E um detalhe, viu? A gente fala desses aterros sanitários, eles têm um outro problema. Além dos problemas sociais e ambientais, no lixo, no processo de decomposição dele, ele produz muito gás metano. E esse gás metano, ele vai... É cancerígeno, né? É cancerígeno e, além disso, ele vai afetar a questão das emissões, né? Nós estamos conversando no Hora Geral com o CEO da Básico Tecnologia, o Liton Medrado, né? Ele que é da Básico, inclusive é Básico com Z, se você quiser, você pode até entrar no site, www.basicoconz.com.br. Agora, a gente está chegando quase no final do Hora Geral. Você disse que não conversou com o presidente, com o prefeito Pedro Gouveia, que é o presidente do CONDES, mas você já teve alguma discussão com algum outro prefeito? Conversou com o pessoal da AGEM, a Agência Metropolitana, que deveria pensar projetos como esse para a nossa região? Nós estivemos conversando com um diretor, né, aqui na Prefeitura de Santos. Né? E tivemos uma reunião inicial, né? Mas nós estamos abertos, Douglas. A verdade é que existe solução, né? Eu acho assim, muito interessante que você coloque no teu programa debatendo essa questão. Eu acho que chegou o momento de a gente encarar essa realidade, o problema é muito sério, mas transformar o que é um problema em resultados. Ou seja, a gente precisa parar de dizer que é um problema e usar isso como uma certa justificativa, mas que, na verdade, nós temos tecnologias já plenamente consolidadas e que transformam isso em solução. Vamos fazer o seguinte, a gente está chegando no final da Hora Geral, tenho que chamar os aniversariantes, eu já vou aqui me comprometer para trazê-lo outras vezes com representantes, talvez com Pedro Gouveia ou com o presidente o diretor executivo da Agência Metropolitana, que é o Ornô, acho que é Pedro Ornô, né? Qual é o nome? Paulo Ornô, né? Que inclusive foi indicado pelo governador Márcio França, que assumiu agora a Agência Metropolitana. Vou abrir esse espaço para que isso possa ser discutido aqui no Hora Geral, porque o Hora Geral é um programa de utilidade pública e esse tipo de problema que nós temos hoje, que até então não preocupa muito, em breve pode preocupar.
e o meio ambiente é fundamental que haja a participação de todos. Estamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Conversei com o CEO da Básico Consultoria, Liton Medrado. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer, Douglas. E vamos Muito marcar obrigado. o retorno, porque o tempo é curto e a gente tem mais coisas para conversar. Estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Amanhã tem mais. Um abraço forte para você. Tchau, tchau.